noite, turma! Sejam bem-vindos! Tá ligado? Bora movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação, turma? Hoje nós vamos falar sobre classificação das danças de salão, tá certo? Nós vamos trazer uma abordagem aí falando sobre alguns estilos de danças de salão, para vocês poderem aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, saberem, né, a origem da dança de salão e quais os estilos de dança de salão que existem. E vai ser uma aula bem interessante, viu, turma? Então, apreciem aí, participem, perguntem. A turma de brasileira, olha aí, sejam bem-vindos. Turminha aí conectada com a gente através do YouTube e a galerinha do IPTV, boa noite, né? Movimentem aí esse canal. Vão deixando aí o boa noite de vocês, deixem um like de vocês. Estão vendo aí, né? Só subindo o like. É isso aí. Então, turma, a gente vai falar sobre a classificação das danças de salão, certo? A reflexão a respeito da dança de salão como uma linguagem social que permite a transmissão através da expressão corporal, tá certo, turma? Então, como a gente falou, as danças de salão. O que são as danças de salão? Como nós entendemos o que é dança de salão e o que não é dança de salão, tá certo? As danças de salão, turma, elas são compreendidas por aqueles estilos de dança em que são praticados com o casal, em dupla, tá bom? E elas têm esse nome, essa nomenclatura, por usar o espaço, né? Usar o salão para fazer a movimentação e o espaço. Então, turma, vem da história de usar os grandes salões nobres nos palácios e assim foi surgindo as danças de salão. Nós, brasileiros, temos aí várias danças de salão para chamar de nossa, né? O samba de gafieira, o forró. Temos danças de salão latinas, como, por exemplo, o tango, merengue, salsa, o zouk, rumba, mambo, né? Tudo isso são exemplos de danças de salão. E por que dançar, turma? Temos aí vários pontos importantes para ressaltar sobre o porquê dançar, né? O dançar ajuda a fazer novos amigos, combate o estresse, diminui a ansiedade, aumenta a autoestima, trabalha a saúde do nosso coração, melhora a flexibilidade, tonifica os músculos e melhora o equilíbrio, tá bom? Então, turma, são inúmeros benefícios que podemos ressaltar sobre a importância de dançar, o porquê dançar, e aqui eu trago para vocês alguns desses pontos importantes que a gente deve ressaltar, lembrando principalmente da saúde muscular e também da saúde mental, né? Da saúde do corpo por inteiro. E as vantagens também relacionadas ao estresse, à ansiedade e à estima, que com certeza sempre estarão aí também em evidência. E aí, turma, a expressão dança, né, como eu falei para vocês, refere-se a expressão dança de salão, turma, vai se referir a diversos tipos de danças em casal, que são executadas em salões com práticas técnicas e artísticas. Então, turma, nós precisamos lembrar que quando eu falo de dança de salão, eu falo de danças em casal e que essas danças elas são executadas em salões com algumas práticas técnicas e táticas ensaiadas previamente, né? Manejadas, movimentadas previamente. Então, vai fazer com que a gente trabalhe essa dança de uma forma mais consciente, né? Dos movimentos que a gente vai estar fazendo. As danças de salão são consideradas uma forma de entretenimento e de integração social, bem como uma forma de atividade física. Então, quando a gente dança, trabalhamos o nosso afetivo, o nosso emocional, os nossos relacionamentos, como também trabalhamos a nossa resistência, né? A nossa força, nossa coordenação,
nossa agilidade. Então, são pontos importantes que a gente também trabalha nas danças de salão. O nome dança de salão, turma, o nome de salão, né? Parece atrelado à dança, porque essas modalidades requerem salas amplas, tá bom? Então, se vocês forem visitar, conhecer um espaço, né, de treinamento, uma sala para trabalhar alguns exemplos de dança de salão, por exemplo, né? Vocês vão perceber que é uma sala grande, que é uma sala espaçosa, para que os dançarinos, os alunos, possam evoluir durante essa música, durante essa dança. Porque tem danças de salão que vão ficar ali no passo, no movimento próximo, dentro de uma linha de movimentação, mas existem outros estilos de dança de salão que vão precisar de movimentos mais amplos. Então, assim como os movimentos que serão dados, os giros, né, vão requerer esse espaço para poder os dançarinos evoluírem livremente, e porque foi através da sua prática nos salões das cortes reais europeias que esse estilo de dança foi valorizado e disseminado pelo mundo ao ser levado para as colônias da América, Ásia e África, onde transformou-se num divertimento popular de diversos povos. Então, só para lembrar vocês que a dança de salão está ligada, né, às salas amplas e que os dançarinos precisam evoluir livremente dentro dessas salas. E por que, turma? Foi a partir dos salões nas cortes reais da Europa que esse estilo de dança foi ganhando território, foi se disseminando pelo mundo e foi levado aí para outras regiões, né, do mundo. E aí começou a ser usado, praticado, né, conhecido no gosto popular por diversas populações. A dança de salão, turma, as danças de salão podem ser caracterizadas de várias formas. Algumas são dançadas predominantemente no mesmo lugar do salão, como o forró, né? Talvez vocês conheçam aí o forró mais antigo, o forró mais comum, e esse forró, ele era usado ali, dançado numa linha, né? Dentro de um espaço menor. Tem gente que dança aqui, ó, só no lugar, quietinho, parado, né? Movimentando para lá e para cá, um para lá e um para cá, e dança de boa. Enquanto outros ritmos, outras danças, outros estilos vão necessariamente precisar de deslocamento pelo salão, né? Quais são esses estilos? O samba, o bolero, o tango. Então, o samba, o bolero e o tango são 3 exemplos de dança de salão que necessariamente vai haver deslocamento. O casal, ele não fica dançando paradinho num lugar só, ele precisa passear, digamos assim, pelo salão, né? Ele precisa demonstrar a dança fazendo um ensaio aí bem mais amplo, passeando, né? Fazendo suas performances através desse salão, certo? Então, são exemplos aí de dança de salão. Como eu disse para vocês, né, durante a dança de salão, em alguns estilos, o deslocamento é chamado de ronda e ocorre circulando o salão no sentido anti-horário. Então, dependendo do estilo, dependendo do tipo de dança, vai necessariamente precisar de um deslocamento e para esse deslocamento nós damos o nome de ronda, tá bom? Quando o casal ele vai se deslocando, se movimentando pelo salão e essa circulação é no sentido anti-horário. Turma, olhando aí esse GIF, né, essa imagem, vocês conseguem identificar qual é o estilo que está sendo dançado nessa imagem? Vocês conseguem me dizer? Tia, é o estilo que estilo é esse? Que tipo de dança, de salão, vocês acham que está sendo praticado aí nessa imagem?
Quero que vocês participem aí no chat. Bora lá? Um minutinho aí, Júnior, para essa galera participar e movimentar esse chat. E já já tô voltando. Muito bem, galera. Muito bem. Qual é o estilo de dança, né? Nós poderíamos dizer que poderia ser o forró, poderia ser o shot, poderia ser o baião, poderia ser... Mas aí, turminha, observem que as características do samba de gafieira estão sendo predominantes. Gafieira. Presta atenção aí, viu, Júnior? Depois daquela, toda vez eu quero corroborar aqui com o meu diretor técnico, né? Se eu escrevi direito. Então, turma, aí é o samba de gafieira, tá bom? Prestem atenção no quadro, né? Que eles estão vestidos, por exemplo. Né? Porque a dança ela é comparada com vários outros ritmos, já que é de salão, já que é um casal, mas o chapéuzinho, né, de samba, a blusa listrada, a calça branca, o vestido rodado, né, da dançarina, tudo isso traz aí características do samba de gafieira, que é um estilo de dança de salão. Outra forma de rotular as danças é pela forma mais comum de conexão ou de condução, como seria mais fácil de vocês entenderem. Na condução pelos braços, como por exemplo o forró moderno, a salsa, a bachata, e é feito, né, com as figuras puxando ou empurrando ou levantando os braços. Então, digamos que seria ritmos que trazem aí um estilo mais moderno, né? Trazendo aí esse ar de movimentação, mas usando mais o corpo. Já no samba, no bolero, no tango, são exemplos de dança em que há condução pelo tronco, pegando na cintura, levando a passos leves, e os braços acompanham a virada do tronco, exigindo uma conexão maior entre o casal. Então, voltando aqui no GIF, né? Voltando aqui na imagem, observem que tem tudo isso que nós acabamos de falar, né? A condução pelo tronco, a passagem da movimentação acontecendo sem que o dançarino perca o seu par, né? Da proximidade do corpo no corpo, né? Vejam aí, ó, que ele vai dançando, segurou no braço, ela girou, mas ele segurou no tronco, fez a passagem e novamente segurando, controlando, fazendo a condução pela cintura, né?
aumentando aí essa conexão entre o casal. Beleza, turma? Muito bonito. Então, vamos ver aqui agora as danças semelhantes, né? A dança de salão ela é confundida com outras danças, por pertencerem à mesma categoria, as danças em casal. Então, nem todas as danças realizadas por casais serão danças de salão, tá bom? Mas as danças de salão, normalmente, elas são praticadas, né? Executadas por casal, certo, turma? E aí eu vou demonstrar para vocês alguns estilos. Por exemplo, as danças folclóricas. Elas têm sua origem em cerimônias de ritos tradicionais pertencentes a um extrato popular. Dentro das danças folclóricas, nós podemos citar a quadrilha junina. A quadrilha junina, turma, é um estilo de dança bastante antigo, né, vindo de Portugal. Quando chegou ao Brasil, começou a receber pitadas de cultura brasileira, né, de pontos em que o homem do interior, o homem popular, ele colocava situações que aconteciam no dia a dia dele. Então, por exemplo, caminho da roça, e aí fazia a movimentação de quem estava a caminho da roça. A ponte do riacho quebrou, teria que fazer o movimento contrário. Né? Olha a chuva, olha a cobra, é mentira. Né? E assim como ritos tradicionais, colocou-se nessa dança folclórica tão conhecida, né? Pontos, festejos de santos, né? O festejo a santos. Festejo a santos. Até porque, para ser praticado, para ser dançado, precisava ter o apoio da igreja. E para que tivesse a liberação da igreja para ser dançado, eles colocaram viva São João, viva Santo Antônio, viva São Pedro, né? Que são os santos festeiros. E eu aqui procurando a palavra, tindom. Os santos festeiros, né? Do mês de junho, né? E hoje nós acabamos levando essa cultura aí até o mês de julho, agosto, né? Festa julina, festa agostina. E quando tiver festa, nós estamos dentro, né? comendo arrumadinho, Júlio. Cuscuz é todo dia, meu filho, lá em casa. Se acaba arroz, mas cuscuz. Então, a quadrilha junina, beleza? Lembrar, quadrilha junina. Quadrilha junina. Isso é que dá ter o pensamento acelerado. Gente, lembrar, olha o que eu falei. A dança de salão é confundida com outras danças por pertencerem à dança de casal. Não é porque ela seja uma dança feita de casal que ela seria de salão. Mas a quadrilha junina, ela saiu de dentro das grandes festas europeias e começou a ser popularizada, recebendo adições, né, de cultura popular, de cultura de sertanejos. Por isso que ela teve tanta disseminação assim e aceitação pelas camadas mais populares. Avançando, a gente fala das danças populares, tá bom? Passando aí das danças folclóricas para as populares. O povo dança em toda ocasião feliz, né? O povo dança na festa da Copa, o povo dança no festejo, dança no Ano Novo, dança na Páscoa, dança no Natal, dança no mês de junho, né? Então, o povo sempre tem procurado se divertir com a dança. Dança sem ter ocasião nenhuma para dançar, né? Mas quer ser feliz e dança. Então, pela sua antiguidade, a origem dessas danças é indecifrável.
não dá exatamente para a gente dizer quando começaram a surgir e a serem praticadas as danças populares. Elas adotam formas e estilos próprios de cada região e não têm tradicionalmente relação com cerimônias. Relativamente, elas simplesmente acontecem. Aqui, turma, nós temos um exemplo no Piauí do balandê. Balandê. O balandê é um estilo de dança criado naquela comunidade, criado naquela região, que se tornou tradicional e as pessoas daquela região começaram a disseminar esse estilo de geração em geração. Então, lá em Lagoinha é tradição de passar de pai para filho o balandê, né? Assim como também lá em Recife, né? Nós temos aí um estilo de dança próprio, praticado por todos, né? Pela criança, o jovem, o adulto, o idoso. E aí, turma, ao contrário delas, as danças folclóricas se espalham significativamente, atingindo povos culturalmente distintos, ao contrário da dança de salão, que é praticada de forma social, sem respeitar limites geopolíticos e atingindo diferentes povos e culturas. Que estilo de dança é esse, gente? Nós estamos falando do frevo, né? Frevo. E aqui em Recife, eles levam tão a sério, é tão importante para a região, para o estado, que o estado respira frevo, né? Tudo que a gente vê lá está voltado para as cores do frevo, para a imagem dos guarda-chuvas coloridos, que é tradicional, é típico de lá, né? A alegria do povo que é mais receptivo, uma sensação assim totalmente diferente. Parece que a gente sai bem daqui, vai bem para ali, mas é um mundo totalmente diferente, né? Por conta da cultura. E aí, turma, lembrar aqui que as danças folclóricas, elas vão atingindo o povo de forma cultural distinto, né? Ou seja, como eu disse, aqui na nossa região do Piauí, nós temos as quadrilhas juninas, nós temos o boi-bumbá, nós temos o balandê, nós temos a procissão de fogaréu, nós temos a roda de São Gonçalo, nós temos, eita, é dança demais, né? O cavalo piancó. E lá na região de Recife, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, lá nessas regiões vão ter danças típicas de lá também. Algumas se confundem com o mesmo estilo da gente, mas elas têm a cultura deles, que muitas vezes se parecem ou não. E aqui, trazendo a informação da dança de salão, a dança de salão é praticada de uma forma mais social, né? E atinge diferentes povos e culturas. A dança de salão, ela avança mundo afora. É tanto que lá na Argentina, na República Dominicana, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar é dançada a dança de salão, é conhecida e se disseminou mundo afora. As danças sociais atendem a uma finalidade exclusivamente social, a diversão. Já a dança de salão, que preserva a origem histórica e geográfica, as características técnicas, é outro, né? É a arte que predomina na dança de salão. Então, há uma diferença relativa que dá para a gente perceber e entender entre a diferença de dança social e a dança de salão. Quando eu falo de dança social, eu lembro de camadas, né, de apresentações, de uma situação social em que há aquela participação das pessoas que gostam do estilo. Já a dança de salão
ela tem uma história, ela tem uma preservação, ela tem umas características técnicas que é transformada em arte a partir de cada estilo. E uma das danças de salão famosas, conhecida, é o balé, né? O balé clássico que vocês devem conhecer. Trazendo aí um pouquinho da história, né, da dança de salão, que também foi chamada de dança social, porque era praticada por casais, em reuniões sociais, e surgiu durante o Renascimento na Europa. A partir dos séculos XV e XVI, tornou-se uma forma de lazer muito apreciada pela nobreza nos salões frequentados por essa classe social, com danças da corte e pelo povo em geral, com as danças folclóricas. Então, turma, inicialmente a dança de salão, praticada, né, apreciada pela nobreza, nos salões frequentados pela corte, e logo depois chegou a atingir o povo em geral, né, com as danças folclóricas, porque a população mais simples, as camadas mais sociais, né, as camadas sociais mais simples, elas também apreciavam festejar, né? Então, era um momento de alegria, de festejo, de união, de celebração. Então, também acontecia a dança, mas de uma forma mais folclórica. E a dança de salão, ela pode ser chamada de social por ser praticada por pessoas comuns, em festas de confraternização, propiciando o estreitamento de diversas relações sociais, como amizade, romance, parentesco, entre outras, né? Inicialmente, turma, a ideia que nós temos de dança de salão é aquela dança que é praticada nas festas de 15 anos, ou numa festa de formatura, ou numa festa mais social. Porém, hoje nós sabemos que a dança de salão, ela tem uma diversidade que a gente consegue fazer com que vários estilos sejam abordados e praticados. Em 1997, turma, no estudo de Deustech, tanto a dança quanto a dança de salão vão se basear nos movimentos naturais do ser humano. E vale lembrar que faz bem para o corpo todo, e que as pessoas que praticam dança de salão, elas se movimentam pelo salão conforme elas vão se encontrando com o par, né? Entrando em sintonia, em sincronismo com o par. E, por exemplo, ao andar para frente e para trás, para um lado e para o outro, ao girarmos, estamos executando movimentos semelhantes ao que utilizamos em um salão de dança, né? Só que com ritmo. Quando você está treinando futebol, quando você está treinando um esporte, você participa de um aquecimento, um treinamento de resistência. E nele você vai precisar correr para frente, para trás, para um lado e para o outro. Você vai girar, você vai saltar. Essas movimentações, elas também são típicas das danças de salão. Então, o que vai mudar, o que vai determinar? O ritmo, né? O tempo em que você vai se movimentar. Tem danças que são mais aceleradas, tem danças que são mais lentas. Então, da juventude à terceira idade, pode-se sempre praticar a dança de salão. E eu lembro que antes, há 20 anos atrás, quando eu tinha muito tempo para assistir TV, eu lembro que tinha muito concursos de dança, né? Então, era típico de programas de auditório, né, que costumavam chamar na época, fazer esses concursos de dança. E as crianças iam se apresentar dançando samba, as crianças iam se apresentar dançando tango, o bolero, né? o merengue. Então, independente se fosse mais velho ou mais jovem, existe essa participação, existe esse encontro de arte com a dança. E isso é muito bom, né? Levado de geração em geração, fazer com que as pessoas pratiquem.
Hoje, com a atualidade, com as músicas eletrônicas, né, com a evolução dos discos, ninguém mais vê disco no mundo, ninguém sabe, né? Agora o povo só quer saber de Deezer e Spotify. Então, as músicas acabam chegando mais rápido ao nosso conhecimento, com isso também as danças. E são tantas danças que a gente nem conhece o que está sendo dançado. De repente, alguém está dançando alguma coisa. O TikTok ensina. O TikTok está ensinando, né? Então, há uma aceleração, né, desses estilos de dança que a gente não consegue nem acompanhar. Quando foi criada uma coisa, já está sendo criada outra. O passinho do romano já foi substituído pelo quadradinho, que já foi substituído pelo não sei o quê. E aí, gente, a gente consegue aí fazer uma leitura mais com evidências das danças típicas mais antigas, né, de salão. A dança de salão que teve sua origem lá na corte do rei Luís XIV, né? E é possível que na época os pares não se abraçassem frontal. Eles não tinham esse apoio que a gente dança junto como hoje em dia, né? Eles ficavam de lado porque os cavalheiros, os soldados, eles carregavam sua espada do lado esquerdo e aí não conseguiam ter esse contato frontal, né? Eles tinham que ficar de lado para não acontecer um acidente entre a espada e a donzela, né? O seu par. Aí foi uma imagem, né, do segundo bailarino de Fabrício Caruso. Então, gente, a dança de casal foi levada pelos colonizadores europeus para as diversas regiões das Américas, onde deu origem a muitas variedades à medida em que se mesclava as formas populares locais. Então, agora vocês vão saber a gigantesca variedade de estilos de dança de salão que existe, tá bom? Começando, turma, pelo tango. O tango que é tradicional lá da região da Argentina. E eu sei que vocês estão aí prevendo, né, se organizando para passarem as próximas férias lá na Argentina, né? Igual o Júnior. E aí, quando vocês chegarem lá, o pessoal vai atacar vocês no meio da rua. Vamos dançar, né? Vamos conhecer o tango. E aí, vamos botar vocês para tirar foto, vão vestir vocês a caráter. E aí, o bailarino, o dançarino, ele vai ensinar a moça, a bailarina vai ensinar o marido, né? Ou o rapaz. E vocês vão experimentar o tango, né? Do jeito que a gente costuma ensinar a dançar o samba aqui no Brasil. Também tem o machixe. O machixe, turma, foi que deu origem ao samba de gafieira. Há muito tempo atrás, no início, né, das danças aqui no Brasil, nós tivemos o machixe, que foi o que deu origem ao samba de gafieira aqui no nosso Brasil. Assim como também nós temos a habaneira, que foi quem deu origem a vários ritmos cubanos, salsa, merengue, rumba, bolero, todos esses estilos dentro desses ritmos latinos. O que hoje em dia nós temos uma mistura, né, gigantesca, desde os anos 2000, que nós tivemos aí uma mistura desses ritmos, né, salsa, rumba, merengue, bolero, aos ritmos brasileiros, né? É tanto que explodiu aqui, eu estava lembrando hoje, falando do Capim Cubano, que foi uma banda que explodiu nos anos de 2000, que fizeram aí uma grande revolução na música brasileira, né? Trazendo os ritmos latinos mais acelerados, que foi pegando e que também logo levou a aparição aí do ritmo calypso, né? E uma foi trazendo a outra e passando aí por tanto tempo, né? E nunca foi esquecido.
Talvez vocês não conheçam, né? Que vocês muito jovens, quem aí só tiver 15 anos, né? 14, 13, não vai saber. De um lado, Júnior, do outro. Igual eu, né? 17 só de um lado. Nos Estados Unidos, gente, o swing surgiu de grupos negros dançando ao som do jazz no início dos anos 1920. E as primeiras danças de salão estadunidenses criadas foram o Charleston e o Lindy Hop. Essas deram origem a vários outros tipos de dança estadunidenses, como o Jive Boogie, o Balboa, o West Coast Swing também, né? E aqui, muito provavelmente, vocês não vão saber o que é o Lindy Hop. Mas turma, o nosso bom e velho rock, né? O soltinho, como a gente dançava antigamente. Hoje em dia, eu não sei como é que vocês dançam rock, né? Mas por volta lá dos anos 2000, a gente dançava o rock soltinho, né? Curtia o som. Meu Deus do céu, não consigo nem me lembrar mais como era. Falando nisso, né? Já tem o show do Capital Inicial. Queria nem lembrar que eu não vou. Então, a dança de salão chegou no Brasil no século XIX. Tu tá rindo de quê, Júnior? Tu também não vai. Não é pra mangar, não. Turma, a dança de salão foi chegando no Brasil já no século XIX, né? Como tudo que vai girando pelo mundo, uma hora chega aqui. Hoje em dia nós somos os provedores, né? Chegou a Anitta na nossa vida e a Anitta vai levando a música, arrastando aí, né? A Anitta, a Cláudia Leite, vão levando aí os ritmos mundo afora, né? Do Brasil para fora. Atualmente, no Brasil, os gêneros mais praticados nos bailes, quanto nas escolas de dança de salão, são o forró universitário, que não existe exatamente o forró universitário, né? Não existe o forró universitário, mas existe, gente, a bachata, né? Que é um forró estilizado, que é um forró eletrônico, que é um forró com a pegada nova, e aí a gente chama de forró universitário, mas na verdade é a nossa bachata. Quem já conhece já sabe que é bem envolvente, né? Também temos o samba de gafieira, o zouk, o soltinho, a salsa, o bolero, o tango, a kizomba, né? Sendo que ainda podemos encontrar várias outras diversas variações desses gêneros. E aí, turma, vocês conhecem alguns? Um dos meus preferidos aqui é o zouk, viu, turma? Quem já ouviu, quem conhece, é um dos que eu mais gosto, tá bom? Se vocês também gostarem, vou chamar aqui meu amigo professor Fernando, que gosta de um samba, né? O samba tá entranhado nele e ele também gosta muito de samba. Lembrar que o soltinho é um exemplo de dança que a gente fala o Lindy Hop, né? Como se fosse dançar acabei de falar, rock. O rock, bebê. É rock, bebê. Certo? E aí, turma? O soltinho, né? Como eu falei para vocês, é um estilo frequentemente dançado, usado para dançar o rock, né? E o zouk, que eu estava falando anteriormente, é um dos que eu mais gosto. Depois vocês podem ir nas trilhas, né, do YouTube para vocês darem uma olhada. O zouk é considerado das Antilhas, mas nós temos aí inicialmente a lambada, que depois foi se desaparecendo, digamos assim, e o zouk foi dominando alguns movimentos da lambada, só com um ritmo mais lento. E aí foi caindo nas graças, né, dentro da dança de salão, e hoje é um dos estilos mais praticados dentro das escolas especializadas de salão. E ainda tem o reggaeton, né? Os remixes aí utilizados para mexer no zouk e na kizomba, né? Muito bom, turma. Vocês gostaram? Deu para a gente aprender aí, né? Muitos estilos de dança de salão.
Eu só volto a dar aula para vocês agora em outubro. Quero nem saber, viu, Júnior? Não me chame, não pergunte, eu só volto agora em outubro para movimentar vocês de novo aqui nesse canal, tá bom? Enquanto isso, eu vou ficando aqui na dança de salão e a gente se encontra no próximo mês. Tchau, tchau!